Estamos de volta e agora com que é notícia no mundo, mais 8 meninas foram sequestradas hoje no nordeste da Nigéria por um grupo extremista. E a comunidade internacional elevou o tom das críticas à ação que chocou o mundo. Os Estados Unidos consideraram um ultraje o sequestro das jovens em uma escola na região de Borno, no nordeste da Nigéria. Os americanos ofereceram ajuda contra-terrorista para encontrar as jovens. No Senado, uma resolução foi apresentada para apoiar o povo nigeriano. O secretário de Exterior do Reino Unido, William Hague, disse que o sequestro é altamente condenável e também se colocou à disposição para ajudar as autoridades nigerianas. A Nigéria vai usar militares numa área de florestas onde atuam os extremistas. Num vídeo divulgado ontem, o líder do grupo terrorista Boko Haram, que significa Educação Ocidental é Proibida, afirmou que o papel das mulheres é se casar e que, por isso, vai vendê-las em um mercado. Ele faz ainda críticas ao presidente americano Barack Obama e diz que a luta é contra pessoas que não acreditam em Alá, o Deus dos muçulmanos. As jovens foram capturadas há cerca de 3 semanas. 50 meninas conseguiram fugir, mas estima-se que pelo menos 200 ainda estejam desaparecidas. Há o medo delas serem divididas em grupos, o que dificultaria o resgate ainda mais por ser uma área de fronteira. Emir Sader, boa tarde. Boa tarde. Emir, existe claramente uma motivação religiosa, né? Nós já deixamos claro aí, mas existe algo mais por trás desse sequestro? Bom, é fortemente religiosa, o nome do movimento é Educação Não Islâmica é Pecado. Pegam as meninas que deveriam casar ao invés de ser educadas, aparentemente as negociam, segundo algumas que escaparam, se não se convertem ao Islã são degoladas, são violadas, então tem uma conotação doutrinária religiosa. O caráter político é se opor ao tipo de economia, tipo de ideologia que tem na Nigéria. Não é necessariamente buscar o poder, é impedir que se alastre o que eles consideram um pecado, que é a educação das meninas. Emir, houve aí um silêncio do governo nigeriano de quase 3 semanas. Só ontem o presidente Goodluck Jonathan se pronunciou sobre isso. Por que tanto atraso? Pode haver dificuldade de informação. Pode haver também o fato que eles já tinham anunciado que o principal líder tinha morto e ele apareceu ontem, eu vi a matéria, fazendo essa declaração. Agora, mais importante é que amanhã começa na Nigéria o Fórum Econômico Mundial. Coisa muito importante, o próprio Lula foi para lá. Talvez eles quisessem diminuir a dimensão da coisa para evitar que ela se alastre um pouco por esse fórum, né? A Nigéria é o país mais populoso e com a maior economia da África. E isso tem uma importância política também para eles? Bom, a Nigéria está dizendo que já passou a África do Sul. Em termos de PIB pode ser, porque ela 97% de sua exportação é petróleo. Agora, sem nenhuma distribuição de renda, nada melhorou socialmente no país. Então, também existe por trás disso uma situação de polarização social muito forte. É um país de muita violência e de nenhuma afirmação de direitos sociais, menos ainda em relação às mulheres. Existem 250 etnias, mais ou menos, na Nigéria, e é um problema na África, de uma maneira geral, né, Emir, essa conciliação das etnias. Isso também tem influência lá? Sim e não. Quando tem essa exacerbação de posições, sim, mas vários setores islâmicos estão protestando que as suas filhas são vítimas disso. Então, alguns têm um caráter exacerbado, talvez até vinculado à Al-Qaeda ou não, e aí dá esse tipo de ação monstruosa. Outros não necessariamente. Senão, o país não poderia nem conviver se houvesse um conflito tão generalizado entre... Há tribos também por trás, como diferenças. Nesse caso, é a doutrina islâmica radical que leva ao conflito. Nós vimos aí a condenação efetiva de Reino Unido e Estados Unidos para esse evento. É claro que o mundo está condenando esse evento. E pode existir uma ligação entre o Boko Haram e a Al-Qaeda? Bom, disse que há. O que é certo é que eles eram armamento avançado. Todo mundo diz que veio da Líbia, quando explodiu todo o armamento que tinha o regime do Gaddafi, que alimenta conflitos na África, no Sudão, alimenta no Mali. Então, talvez, pelo menos do ponto de vista militar, pode haver um comércio de armamento muito forte para eles poderem estar bem armados assim. Ideologicamente é preciso ver ainda. As posições são similares. Pode haver interesse de outros países, Estados Unidos, por exemplo, de intervir nessa situação? Talvez. A Nigéria, embora tenha petróleo, é um país meio marginal, pela instabilidade interna, né? Mas pela importância do petróleo, tem o maior produtor de petróleo da África, provavelmente tem interesse em pacificar o país. Emir Sader, muito obrigada.
Boa tarde.